A guerra na Ucrânia. Um conflito multifacetado. A invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, desencadeou uma das crises mais complexas do século XXI. Este conflito brutal vai muito além de uma simples disputa territorial, como um jogo de war mal jogado. Ele expõe as fragilidades da ordem internacional, reacende medos de uma guerra em larga escala, como um fantasma da Guerra Fria que volta a nos assombrar, e levanta questões profundas sobre o futuro da Europa. Em meio ao caos e à destruição, torna-se crucial entender os elementos que compõem essa tragédia humana, que parece ter saído das páginas de um romance de Dostoiévski. A guerra na Ucrânia é uma tapeçaria complexa de agendas geopolíticas, ambições imperiais frustradas, como um czar do século XXI buscando reviver glórias passadas, e uma luta pela identidade nacional tão forte quanto o amor de um brasileiro pelo seu futebol. É um conflito moldado pela história, mas também pelas novas tecnologias, pela disseminação de desinformação, como um vírus se espalhando pela internet, e pela sombra constante da guerra nuclear, um medo que acompanha a humanidade desde o fim da Segunda Guerra. Este ensaio busca lançar luz sobre os aspectos mais importantes dessa guerra multifacetada, como quem descasca uma cebola camada por camada. Abordaremos os diferentes tipos de armamentos utilizados, desde os mais rudimentares aos mais modernos, o avanço das tropas russas e a resiliência da resistência ucraniana, tão forte quanto a capoeira na resistência contra a escravidão. Investigaremos as redes obscuras de corrupção que desviam armas para o mercado negro, como um mercado paralelo que se beneficia da desgraça, e analisaremos o papel crucial da espionagem e da guerra de informação, tão importantes quanto o foi a Batalha de Guararapes. Compreender a guerra na Ucrânia é essencial não apenas para decifrar o quebra-cabeça geopolítico atual, mas também para navegar pelos desafios que o mundo enfrentará nas próximas décadas, como um barco navegando em um mar turbulento. Acompanhe-nos nesta jornada para desvendar as camadas de um conflito que moldará o futuro da Europa e do mundo, assim como a Guerra do Paraguai moldou o nosso continente. Arsenal da guerra, armas convencionais e não convencionais. A guerra na Ucrânia testemunhou o uso de uma variedade de armas, desde equipamentos militares convencionais, como se estivessem em um filme da Segunda Guerra, até sistemas de armas mais avançados que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Essa variedade reflete a natureza assimétrica do conflito, com a Rússia empregando seu vasto arsenal militar, como um gigante despertando de um sono profundo, contra uma Ucrânia menos equipada, mas altamente motivada, como um Davi enfrentando Golias. Do lado russo, o poder de fogo tem sido um elemento central. Tanques como o T-72 e o T-90, sistemas de artilharia como o lança-foguetes múltiplo TOS-1A e mísseis balísticos de curto alcance Iskander têm sido usados extensivamente, como se estivessem em um desfile militar, mas com consequências reais e devastadoras. O uso de armas termobáricas, conhecidas por sua capacidade de criar explosões de alta temperatura, também foi relatado, levantando preocupações significativas sobre potenciais crimes de guerra, como um capítulo sombrio que se repete ao longo da história. A Ucrânia, por outro lado, confiou em uma combinação de armas fornecidas pelo Ocidente, como um grito de socorro que ecoa pelo mundo, e sistemas de fabricação soviética herdados como um legado indesejado da Guerra Fria. Mísseis antitanque Javelin e Enlaw, sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade, HIMARS, e drones turcos Bayraktar TB2 provaram ser particularmente eficazes, como um checkmate em um jogo de xadrez estratégico. Essas armas permitiram que as forças ucranianas infligissem pesadas baixas às forças russas e retardassem seu avanço, mostrando que a determinação pode superar a força bruta. Além das armas convencionais, a guerra na Ucrânia também destacou o papel crucial da guerra cibernética, guerra eletrônica e campanhas de desinformação, como um campo de batalha invisível, mas igualmente perigoso.
ataques cibernéticos direcionados a infraestruturas críticas, como um ataque cardíaco em um sistema vital, e operações de informação destinadas a moldar a opinião pública, como um manipulador de marionetes distorcendo a realidade, se tornaram elementos centrais do conflito. Progresso lento e brutal. A invasão russa. A invasão russa, lançada em 24 de fevereiro de 2022, visava uma vitória rápida e decisiva, como um ataque de onça pintada, rápido e letal. O Kremlin esperava capturar Kiev, a capital ucraniana, em poucos dias e instalar um regime fantoche como um teatro de bonecos onde a Rússia controlava os fios. No entanto, a operação militar russa se deparou com uma resistência feroz e inesperada por parte das forças ucranianas e da população civil, como um formigueiro que se defende unido contra um invasor. As forças russas conseguiram fazer avanços iniciais no sul, capturando a cidade de Kherson e avançando na região de Donbas, no leste da Ucrânia, mas a um custo alto, como um lobo que perde dentes a cada mordida. No entanto, seu avanço foi prejudicado por problemas logísticos, como um gigante com pés de barro, baixa moral entre as tropas, que questionavam a guerra, e a resistência determinada dos ucranianos, que lutavam com a garra de quem defende sua própria casa. A resistência ucraniana, alimentada por um forte senso de identidade nacional, como um samba que une o povo em um só ritmo, e pelo desejo de defender sua soberania, conseguiu infligir pesadas baixas às forças russas e impedir seu avanço em várias frentes, como um jogo de xadrez onde cada movimento pode ser decisivo. O uso eficaz de táticas de guerrilha, inteligência fornecida pelo Ocidente e o apoio generalizado da população têm sido fatores cruciais na desaceleração do avanço russo, mostrando que a união faz a força. No entanto, a guerra está longe de terminar. A Rússia continua a controlar partes significativas do território ucraniano, e os combates continuam intensos em várias frentes, como brasas que se recusam a se apagar. A cidade portuária de Mariupol foi reduzida a escombros após um cerco brutal de 3 meses, tornando-se um símbolo da devastação e do sofrimento humano causados por esta guerra, um lembrete constante do custo da violência. A muralha ucraniana, resistência e determinação. A resistência ucraniana à invasão russa superou as expectativas de muitos analistas militares e observadores internacionais, como um time desacreditado que surpreende a todos. O povo ucraniano demonstrou uma determinação inabalável em defender sua pátria, como um Tiradentes lutando por sua nação, frustrando os planos do Kremlin de uma vitória rápida e impondo um alto preço às forças invasoras, mostrando que a liberdade não se ganha de graça. A resistência ucraniana assume diversas formas, desde as unidades militares regulares e batalhões de defesa territorial, até civis comuns que se voluntariaram para defender suas cidades e vilas, como um mutirão onde cada um contribui com o que tem. Essa mobilização em massa, impulsionada por um forte senso de patriotismo, como um grito de independência ou morte, e pelo desejo de proteger sua soberania, transformou a Ucrânia em uma fortaleza como um quilombo dos Palmares moderno. A liderança do presidente Volodymyr Zelensky também desempenhou um papel crucial na mobilização da resistência, como um maestro que conduz a orquestra em perfeita harmonia. Zelensky, um ex-ator e comediante, emergiu como um líder inspirador em tempos de guerra, unindo a nação e galvanizando o apoio internacional à Ucrânia, como um chacrinha pedindo aplausos para um povo que luta por sua sobrevivência. A resistência ucraniana não se limita ao campo de batalha. A sociedade civil se mobilizou para fornecer apoio logístico às forças armadas, ajudar os deslocados internos e combater a desinformação russa, como uma corrente do bem que se espalha por todo o país. A resiliência e a determinação do povo ucraniano se tornaram um símbolo de esperança e inspiração para o mundo, mostrando que a chama da liberdade jamais se apaga.